Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos e queridas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 6, dos versículos 27 ao 38, que traz para nós sobre o perdão, o amor, a misericórdia, a compaixão, o doar-se, né? Que quando Jesus disse: eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. Isso dentro da família É necessário. é necessário. É fundamental, na verdade, né? É fundamental. Na minha Bíblia, o título começa como o amor ao próximo, né? Que é justamente isso que você colocou, né? Que já está na palavra. E é muito importante, né? A gente amar. Amar o próximo. Para se viver o amor. Viver cada vez mais a unidade. Como estávamos conversando aqui, né? Que o perdão é fácil. É nada. O perdão é a coisa mais difícil que tem, mas o mais necessário que tem, né? Quando eu digo assim que é mais difícil, porque nós temos o nosso egoísmo, né? A gente não quer se humilhar diante do outro para pedir perdão e nos humilhar também diante de nós mesmos, né? Pois é, e como o Gineide falou, só ama quem perdoa. E também só perdoa quem ama. É uma palavra de indo e voltando que dá certo. Portanto, nós vemos também que os santos, eles viveram isso aí. Eles perdoaram sem medida. Né? Nós vemos que Santo Agostinho, Santa Teresinha viveram o perdão. Santa Teresinha do Menino Jesus viveu o perdão e a misericórdia constantemente na vida dela. Né? Ela era humilhada o tempo inteiro. Ela era meu Deus do céu. Então, mas ela perdoou sempre. Na nossa vida, Jesus só nos dá uma carga pesada, um peso, quando nós podemos suportar. Quando nós não suportamos, Ele não vai dar. Se você tem na sua casa alguma situação, alguma coisa que está pesada, que está difícil demais, isso aqui eu não consigo perdoar. Não, eu não perdoo de jeito e maneira. É porque ainda você não se voltou verdadeiramente para Deus. Seu coração ainda não está envolvido na misericórdia de Deus. Porque tudo que Jesus passou, e Ele vem ensinando, os santos entenderam isso. Os apóstolos entenderam isso. E foram cada vez mais deixando-se moldar no amor e na graça do Espírito Santo. Porque só com o poder do Espírito Santo é que nós podemos ter essas atitudes que hoje o Evangelho diz. Que não é fácil. Quem disse que é fácil? O perdão é algo automático em que ele pode se dar, porque eu digo que é automático. É automático na seguinte maneira, que quando eu amo verdadeiramente, eu quero o bem daquela pessoa. Olhando para Jesus, nós vemos que Jesus, quando perdoou, quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque Jesus veio justamente a este mundo trazer a salvação. E se ele não perdoasse aqueles que o traiu, aqueles que o feriu, com palavras, com gestos, com atitudes, com lança, se ele não perdoasse, ele não teria cumprido a missão dele, que é trazer o amor. Jesus veio trazer o amor. E a família é lugar de amor. A família é lugar onde nós devemos viver verdadeiramente o amor. Sem medida. A maior medida do amor é amar sem medida. Não devemos perder tempo com o nosso orgulho, a nossa prepotência, nossas vaidades, nossas angústias.
Não. Ah, eu não perdoo porque ele vai achar que eu sou besta. Ah, eu não perdoo porque vai achar que eu sou um idiota. Não, mas o que vale é para Deus. Quem perdoa diante de Deus está procurando se assemelhar a Deus. Quem não perdoa está se assemelhando ao inimigo de Deus. Só isso. Então, veja o valor do perdão. Não é? O perdão é um antídoto que cura os venenos do rancor. O perdão traz cura, gente. O perdão você vence a si mesmo. O maior inimigo da nossa melhora, do nosso crescimento, o maior inimigo que é contra nós mesmos, somos nós mesmos. E quando nós perdoamos, nós nos quebramos. Vamos sendo moldados, vamos sendo transformados por uma força maior que é a força de Deus. O perdão vem de uma ação divina. E dentro da família, isso é edificante. Nunca diga para um filho, para uma filha, se você fizer isso, eu não te perdoo. Não, não diga. Também não diga que dizer, olha, você pode fazer o que quiser, que eu vou te perdoar sempre. Também não. Né? Mas devemos ter essa atitude. Sempre estar na expectativa do perdão. Porque o perdão, ele faz com que ele reflete a misericórdia divina, que é o amor que cura e restaura, e que deve ser vivido e ensinado especialmente dentro da família. A sociedade hoje, como está? A sociedade hoje está vivendo essa palavra perdão, para muitos, é sentido de quê? De idiota, de besta, né? De fraco. Mas é forte quem perdoa, porque vence a si mesmo, porque vai ao encontro de Deus, está se assemelhando a Deus, está buscando cada vez mais deixar cair por terra o ódio. O ódio gera rancor, o ódio gera doença, o ódio ele gera câncer. Vejamos, pois, de quantas pessoas nós já atendemos para viver o perdão, né? Quantas pessoas que nós já conhecemos que viveram o perdão e a graça aconteceu dentro dos seus atendimentos, dentro dos meus atendimentos, cada pessoa que viveu, né? Como já chegou perto de mim pessoas com ódio do seu líder de igreja, que o líder fez tal coisa errada. E eu aconselhei a ele levar a viver esse perdão com ele. Mesmo que ele não tivesse mais contato com aquela pessoa, mas perdoe, procure perdoar. Não viva mais isso, não fale mais disso. E deixe ele lá viver a caminho dele e viva a sua vida. Perdoe diante de Deus, perdoe. Fique em paz com o que aconteceu. Não se sinta fraco. Não se sinta culpado pelo que aconteceu, pela traição que aconteceu. Não, não se sinta culpado. Você tem um valor. Mas busque cada vez mais superar aquilo que procura destruir o amor dentro de você. E dentro da família, isso é muito necessário. Criar filhos fortes é criar filhos ensinando o perdão. Qual é o filho que não erra diante do pai? Qual a filha que não erra diante do pai, diante da mãe? Por que aqui os filhos em casa levam reclamações, levam, como se diz, castigo? É castigo que se diz hoje em dia ainda? Acho que sim. Né? Dizer assim, no cantinho da disciplina, né? Essas coisas. Por quê? Porque falha. Mas ali o pai ou a mãe já perdoa. O pai ou a mãe, quando castiga o filho, já fica com o coração doendo. Só quem é pai, quem é mãe sabe o que é isso. Né? Mas os filhos precisam compreender que ali existiu um perdão. Com aquela atitude do pai, aquela atitude da mãe, existiu um perdão. E aquele perdão, ele deve sempre ser vivenciado, partilhado. Um abraço. Depois de um desentendimento,
com o filho, depois de uma discussão com o filho, depois daquele abraço, dizer, eu te perdoo, eu te amo. Isso, o amor floresce, a família cresce, o céu agradece. Rimou, não foi? Né? Então é isso. Hoje a palavra é essa. Né? A cura, o perdão, e o que Santo Agostinho diz, o que Santa Teresa de Calcutá diz. Sobre isso, sobre tudo isso que ele falou, não é? E a gente sabe, né? Se perdoardes muito, né? Amarás muito, né? É o grande ensinamento hoje que essa palavra vem nos dizendo, né? Assim como uma vez Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar? E o Senhor, 7 vezes? O Senhor disse, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, é infinito. O perdão, ele não tem, né, tempo para parar de perdoar. Enquanto a vida tiver, nós estamos perdoando, né? Precisamos, assim como Santa Teresinha disse, e tantos outros santos também, né? O amor, ele está acima de todas as coisas. O amor a Deus. E se nós seguimos, né, Deus, nós vamos seguir todos os seus mandamentos. E o primeiro e maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando ele diz assim como a si mesmo, ele também está dizendo se ame, né? Porque a partir do momento que eu me amo, eu vou passar a amar o outro também, né? Porque como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Se eu não me valorizo? Se eu não me respeito? Né? Se eu não me coloco diante da presença de Deus para poder entender o outro, para poder amar o outro, para poder perdoar o outro. Então, nós somos chamados hoje a perdoar, amar, né? E se nós fazemos isso sem interesse, se nós amamos realmente porque amamos, se nós perdoamos porque amamos, se nós amamos, nós vamos receber de Deus tudo aquilo que nós fazemos. Se a gente julga, diante de Deus também nós vamos ser julgados, né? Se a gente ama, diante de Deus vamos ser amados, né? Ele nos ama acima de todas as coisas, mas Ele nos dá, né? Ele nos chama também a ser misericordiosos, né? Como o Pai também é misericordioso, porque o amor, quando eu amo, quando eu perdoo, estou sendo misericordioso com os meus irmãos, né? A gente fala aqui da família, né? Que é um ponto principal, porque quando eu amo os meus, eu vou amar também os outros, né? Então, amar a todos, ser misericordioso, sede misericordioso. Nós somos, nós somos seguidores de Cristo. Então, se nós somos seguidores de Cristo, nós precisamos fazer como Cristo fez. Isso em todos os âmbitos da nossa vida. Isso no trabalho, em casa. É ser esse ser que Deus quer que nós sejamos. Pessoas que amam, pessoas que perdoam, pessoas que abraçam, né? Pessoas que acolhem. Isso é muito importante, porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós falhamos, mas todos nós somos merecedores do amor, do perdão. Porque muitas vezes o erro não é proposital, né? Eu faço alguma coisa e foi errado. Não foi porque eu quis fazer, não foi uma coisa programada. Aconteceu, eu errei. E aí? Eu vou rever, vou perdoar, vou amar e vou recomeçar. O que não podemos é permanecer no erro e assumirmos aquele erro como fazer desse erro uma tragédia. Ele precisa ser recomeçado. Porque quando um carro se quebra, o que é que você vai fazer? Você leva para a oficina.
e você conserta o erro e aquele erro já não mais vai existir, porque você consertou. A nossa vida é assim. Eu errei, eu falhei, eu peço perdão e recomeço. Cabe o outro a me perdoar. Se ele quer me perdoar ou não, aí é problema dele. A minha parte eu fiz, como cristã, eu pedi perdão. Eu recomecei. Isso é em toda a nossa vida, não é? Se eu magoo o meu esposo, eu vou pedir perdão. Se ele não perdoar, é o problema dele. É ele Deus, né? Como a gente muitas vezes diz. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Se ele errou, me pede perdão e eu não perdoo, o problema vai ser meu. A parte dele ele foi feita, né? Mas para que nós vivamos essa unidade na nossa vida, né, nós precisamos ter essa atitude de cristão, perdoar, para que nós sejamos felizes. Não somente o outro ser feliz, mas eu também, porque a partir do momento que eu tomo essa decisão, né, de amar, de perdoar, eu vou ser uma pessoa feliz. Eu vou tornar o ambiente que eu estou mais feliz. Porque eu não foco no erro. Eu não foco na dificuldade. Porque eles existem. As dificuldades vão existir. Nós só vamos parar de ter dificuldades na vida quando nós morrermos. Porque aí nós vamos estar na eternidade. Ali não há mais choro, não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais nada. Só graça, só bênção. Mas enquanto nós não chegarmos, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter aperreio, nós vamos ter tristeza. Montaria de aflições. Exatamente. E para que, sabendo disso, para que eu estar focando nisso? Para que eu me apegar ao sofrimento, me apegar às angústias, que muitas vezes somos nós mesmos que criamos. Muitas vezes só somos nós que dizemos que a vida está difícil. Aí se apega na dificuldade e acabou, né? Ah, não tá difícil, aí eu não consigo perdoar, aí eu não consigo amar, aí eu não consigo fazer isso. Não consegue aí mesmo. não vai conseguir, porque você já colocou um bloqueio na tua vida de que você não vai conseguir. De que tá tudo ruim, então já que tá tudo ruim... Vai piorar mais ainda. Né? Aí Deus não me ama, Deus não quer saber de mim, Deus se esqueceu de mim. Aí ele esquece mesmo. Não esquece não. Se a pessoa quiser dizer assim, ó, Deus não quer mais saber de mim. Se Mas, você está dizendo isso, meu filho, então... Mas aí eu volta atrás. Não volto atrás, eu quero dizer o seguinte, Deus não se esquece de nós. Somos nós... Eu estou falando disso de uma forma... Fazendo brincar um pouco, mas é verdade. Continua. Né? Deus não esquece da gente. Somos nós que colocamos uma barreira entre nós e Deus. Né? Deus vai estar lá sempre. Eu te amo, eu estou aqui, me procura. Né? Sai de si mesmo, para de olhar para o teu umbigo. Né? Porque você só olha para você, só olha para as suas necessidades. Então você não consegue ver as coisas boas que estão acontecendo. Né? E você não admite que você precisa de Deus na tua vida para amar e para perdoar, que é uma iniciativa sua. Deus não vai descer lá do céu e vai dizer assim, ô Geneide, por favor, né, perdoa. Ele já deixou o mandamento para nós. Né? Como e a ordem que ele deixou hoje, né? Perdoai vossos inimigos. Exatamente. Né? E se nós formos olharmos os 10 mandamentos, né? Você não sabe ler a Bíblia, mas você sabe, você fez catequese, e dentro da catequese você pelo menos aprendeu a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, e sabe os 10 mandamentos da lei de Deus. Se você cumprir esses 10 mandamentos, você já leu a Bíblia todinha. Né? Então, precisa colocar isso, né? Porque não adianta só saber também, né? Adianta você colocar em prática, né? E a gente vê aí muitos testemunhos de pessoas idosas, né, que não sabem ler e dão um ensinamento, né, grandioso, né? Com certeza. Da palavra de Deus, que a gente pensa assim, não, essa pessoa aí leu a Bíblia todinha, mas ela não leu.
porque ela não sabe ler. Mas a vida, né? Mas ouvir a palavra de Deus, né? Na Santa Eucaristia, né? Onde tem os sacerdotes que ali transmitem a palavra de Deus e essas pessoas colocam em prática e a vida se torna, né? Esse é aprendizado. Então, é colocar em prática tudo aquilo que Deus pede para nós. E hoje, Ele vem dando esses ensinamentos, né? Amai os vossos inimigos, né? Perdoai, vos será perdoado, dai-vos, né? E vos será dado. E vos será dado, e etc. Então, a gente faz, e interessante que a gente vê, observa, tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos ter de retorno, né? E o lado bom, atrapalhei você. Não. E o lado bom é que é o seguinte: Deus não se deixa vencer em generosidade. Tudo que nós fazemos de bom pelo próximo, Deus não se deixa vencer em generosidade. Mas Ele vai sempre nos superar. Isso é fato, né? A promessa que Ele faz aqui no versículo 38 é muito grande. Veja. Dai e vos será dado, como Ginei disse. Será derramado em vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, pois com a medida que medides, sereis medidos também. Isso aí do lado bom e do lado negativo, viu? Tem que prestar atenção. Vamos prestar atenção nisso. Porque na medida que eu julgar a minha esposa, lá diante de Deus, eu vou ser julgado também. Entendeu? Na medida que ela me julgar, diante de Deus ela vai ser julgada também. Entende? Porque às vezes acontece muito dentro de casa do marido estar julgando a mulher. Ou a mulher estar julgando o marido. Por causa disso, daquilo, aquilo outro. Não julgueis para não serem julgados. Gente, é o que eu digo aqui em casa muito. E isso meus filhos já sabem desde criancinha. Só fale daquilo que você tem certeza. Só fale daquilo que você tem conhecimento. Para não passar vexame nem aqui, nem lá diante de Deus. Isso é fato. E principalmente da vida do outro, né? Não, eu acho que fulano está pensando desse jeito, então ele está agindo desse jeito, a gente fica julgando o outro, e muitas vezes não é nem aquilo que você está pensando que é, né? Não. Então, deixa as coisas acontecerem como nas previsões de Deus, né? Então, tenha em mente, né? Porque o nosso pensamento, quem domina o nosso pensamento somos nós, né? Nós somos dominadores dos nossos pensamentos. Eles vêm. Agora é uma escolha nossa se ficarmos com ele ou não. Então, o julgamento vem pelo pensamento, né? Então, eu acho que ele está fazendo isso. Você acha? Você não tem certeza. Então, não. Pensamento, tchau, você não me pertence. Né? Ele tá trabalhando, ou ele tá, né? Tá bem, pensar que não, ele chega, e vai chegar bem. Né? Então, somos nós que damos as coordenadas aos nossos pensamentos. Se vem um pensamento negativo, canta, pensa outra coisa, pensa em Deus e deixa esse pensamento sair. Né? Não fica cultivando, não. Não fica cultivando. Porque os nossos pensamentos, eles nos traem. Né? O maior traidor que nós temos são os nossos pensamentos. Com certeza. Né? Porque são eles que vão dando uma direção para nós. Não é nem Jesus. Às vezes a gente se deixa dominar pelos próprios pensamentos, eles vão dando uma direção errada. Ou eu acho, né? Ou eu acho perigoso. Os achismos. Né? Aí eu acho que é assim. Né? Aí eu acho que ela foi para a rua, mas eu acho que ela foi para não sei para onde, não sei fazer não sei o quê. Né? E na verdade não. Muitas vezes a esposa diz, eu vou na rua, eu vou comprar uma bolacha. Aí a esposa demora, ela não foi comprar uma bolacha não, ela foi se encontrar com alguém, ou ela foi para outro lugar, ou ele, né? Eu acho que ele foi para tal. Então, são esses pensamentos e esses julgamentos que vai atrapalhando a nossa vida, né, diária. Então, a gente precisa entender,
né, que nós podemos coordenar os nossos pensamentos, direcionar os nossos pensamentos. Não julgar. Né? Isso para não julgar, isso para não condenar, isso para não ferir, né? E não ser ferido, porque a única pessoa que mais é magoada é a pessoa mesma, né? Porque a gente fica, quando a gente assume esses pensamentos negativos, a gente quem se maltrata. A gente sofre, a gente chora, a gente fica abatido, às vezes entra em depressão. Por quê? Porque nós demos ênfase aos nossos pensamentos. Então precisamos, né, dar essa coordenada para os nossos pensamentos e dizer para eles, não, você não me pertence pensamento, e começa a pensar em outra coisa. Aí eles insistem em ficar, mas vocês insistem em mudar o pensamento. E aí é uma consequência, é uma luta. Então eu vou mudando o meu pensamento, ele vai vindo, ele vai insistindo e a gente vai dizendo não. E a gente pode até brigar com ele, ó, sai pensamento, começa a fazer uma outra coisa. E pensar que não, você já não está mais pensando naquilo, aquilo passou e o teu coração vai ficando em paz. Né? Isso é muito importante, né, nós fazermos para que nós tenhamos, né, para que nós possamos viver esse evangelho de hoje intensamente na nossa vida. Né? Porque o único inimigo, como o Elton falou aqui, o maior inimigo que nós temos não é o outro, sou eu mesmo, com os meus pensamentos. Entende? Então, é hora de nós olharmos para nós mesmos e aí buscar viver uma vida em paz conosco mesmo. E né? dentro da família. Né? Dentro da família, sim, dentro da família. Porque quando eu começo a me vigiar, né, a vigiar os meus pensamentos, a vigiar os meus sentimentos, então eu começo a ter paz e a minha família também. Isso. Né? Porque eu não vou estar apontando os erros, né? Eu vou estar acolhendo e amando e perdoando, né? E o perdão realmente é cura, né? O perdão é libertação, o perdão é caminho de paz. Né? Viver a paz é viver o perdão. E, como eu falei para a Gineide, às vezes, e vou repetir aqui também, né, que o perdão, às vezes nós colocamos essa meta, né? Como nós jogamos para vocês aí, que o perdão é difícil. Mas eu vejo, dentro da terapia sistêmica familiar, que quando se ama, você perdoa sem pensar na dificuldade. Não é? Quando se ama. Então, o amor, repito também, a maior medida do amor é amar sem medida. Porque assim como eu vou amar sem medida os meus, Deus também vai me amar sem medida. Não é? É um caminho de via dupla, né? Deus me ama, mas Ele quer que eu seja também aqui exemplo de amor. Deus me perdoa, mas Ele quer também que eu viva o perdão. Deus é feliz, Deus é felicidade, Deus é alegria. Então, Ele quer que eu viva também a alegria, a felicidade aqui na Terra, independente do que esteja acontecendo. A alegria é nossa vida, ela é sinônimo de amor e perdão. Amém? Amém. E aí, nós pedimos para você, né, que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, para que outras pessoas também possam assistir, né, a esse vídeo que vai ficar gravado no YouTube. Então, muito obrigada já por você estar conosco, né, por você se inscrever e divulgar, né, compartilhar, né, e estamos juntos nessa missão de evangelização. Que Deus abençoe. Fica na paz. Amém.